Convidamos você para viajar conosco em uma nova direção. Começa agora. Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Olá, amigo ouvinte, está entrando no ar mais uma edição do seu programa Novos Rumos, de informação, cultura e prestação de serviços aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, operando na faixa de 1400 AM. Você, se quiser, pode nos acompanhar pela internet, mas você também pode conversar conosco através do telefone 3386-1400 para fazer perguntas, conversar com o nosso convidado de hoje. Como sempre, é um convidado especial, especialista no tema. Você já o conhece sobejamente, ele já esteve aqui conosco. É um amigo da Rádio Rio de Janeiro, nosso amigo do Novos Rumos, e está, portanto, hoje aqui. Inclusive, se você está conosco pela internet, você está vendo o Dr. Paulo César Frutuoso aqui conosco para, mais uma vez, conversar conosco sobre as relações que ele tem aprofundado. Algumas ele está desvelando para nós sobre as associações, os links entre o espiritismo e a ciência médica e a área da medicina. Você sabe, o Dr. Paulo César Frutuoso é um cirurgião oncológico de renomado valor e está lançando, já lançou um livro, o terceiro livro, porque nós já até falamos com ele aqui sobre as suas outras obras. Agora ele está lançando, já lançou, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico. Ele, aliás, já falou sobre essa sua terceira obra lá em Portugal, recentemente, em um congresso. Não é isso? Paulo César Frutuoso, muito obrigada por estar conosco mais uma vez aqui no Novos Rumos. Muito obrigada. Eu é que devo agradecer. Obrigado, Nádia. Boa tarde, ouvintes. Espero corresponder a tudo que a Nádia tem colocado sobre a nossa pessoa. Mas imagina, o Paulo, você no primeiro livro, você fala de religião e ciência, né? Você fala de medicina, você é um homem de ciência, e fala de religião. Você aborda logo no início da sua obra, que agora já está no terceiro livro, e você já está escrevendo o quarto, segundo me disse, mas nesse primeiro livro você começa logo a situar a ciência, particularmente a ciência médica, e no campo das religiões. Você fala das faces das religiões, uma face esotérica e uma face exotérica. A esse propósito até, o nosso ouvinte, esperamos que ele esteja aí na nossa escuta, não é isso, Paulo? Que é também seu xará, o Paulo Roberto de Holanda Salles. Ele é professor lá da UERJ e ele fez comentários. Muito obrigada, viu, o Paulo Roberto? Esteja sempre conosco e escreva para nós, dando suas impressões sempre, nós agradecemos. E você também, amigo ouvinte, pode escrever para nós pelo e-mail aqui da rádio, ou então você pode passar um fax também para a rádio. Como ele fez com relação a um programa do Dr. Paulo César Frutuoso, que nós reprisamos há pouco tempo, e então o Paulo Roberto também fez comentários a esse respeito sobre a face das religiões, ou as faces das religiões. Afinal, existe um lado esotérico das religiões, existe um lado exotérico das religiões. O que é isso, Paulo? Sim, essa inspiração veio num livro que eu li chamado Os Grandes Iniciados. E ali é feita uma comparação entre um lado exotérico com X das religiões e o lado esotérico com S das mesmas religiões. Esse lado exotérico seria aquele que seria transmitido pelos representantes daquela religião aos crentes que seguiam aquela determinada linha religiosa. E o lado esotérico daquela mesma religião com S seria tudo aquilo que os representantes
que os líderes dessas religiões acham que nós não estaríamos ainda em condições de receber essas verdades. E isso ficou gravado na minha mente com muita força desde que eu li esse livro chamado Os Grandes Iniciados. E, particularmente, eu fiz uma comparação com a área em que eu milito, que é a medicina. A medicina não pode ser só a material que eu trato como cirurgião. Eu, quando abro um paciente durante as minhas cirurgias, eu não encontro alma, não encontro espírito. Mas não é possível que a vida que está sendo transmitida ao corpo que eu trato não deva também ser tratada na sua origem. E qual é a origem da vida? O espírito, a alma, o ser hiperfísico, extrafísico, qualquer denominação que você queira dar, porque são todos sinônimos. Eu só sei tratar o corpo físico. Aí a parte esotérica com X da medicina. Quem é que trata o ser energético que eu não sei tratar? Os médicos que estão nos outros planos de existência, que estão acompanhando todos os médicos da Terra, inclusive aqueles que não acreditam. Aí está a parte esotérica com S da medicina. O Paulo, você tocou numa coisa muito interessante e que revela a grandiosidade da generosidade do plano espiritual superior, quando você diz que mesmo os médicos, digamos ateus, não é isso? Mesmo os médicos que não acreditam em nada, têm assistência dos espíritos superiores. Será por causa deles? Ou então pode ser até que um ou outro médico, além de não acreditar, também tenha algum tipo de dificuldade moral, porque nós todos somos imperfeitos, mas continua sendo assistido, muitas vezes, porque o trabalho dele repercute em benefício dos seus clientes, dos seus pacientes. Não é isso? Então, às vezes, nem é por causa dele, é por causa do cliente, do paciente. Pergunta de grande importância. O André Luiz, no livro dele, chama a atenção da importância da saúde humana para o plano espiritual. Se nós adquirirmos um simples resfriado, já não podemos nem trabalhar. Então, se nós não tivermos a nossa saúde física, como é que nós vamos cumprir as nossas missões? Então, o plano espiritual tem uma grande responsabilidade, uma grande atenção em relação à saúde física. Muito bem. Os médicos, tenham eles defeitos ou não? Defeitos todos temos. Temos, exatamente. A missão deles não deixa de ser importante, independente da crença ou não crença. E eu me lembro... eu já toquei nesse assunto com você. Sim. Que eu, quando comecei a ver aquelas verdades todas que me foram sendo colocadas à frente dentro da filosofia e principalmente da ciência espiritualista, eu tinha um grande líder que chamava-se Luiz da Rocha Lima, Sim. que era o presidente do grupo Lar de Frei Luiz, a qual pertenço há quase 40 anos. E diante de tudo que eu estava vendo, que estava sendo me desvendado, inclusive através das reuniões de materializações de espíritos que eu discorro nos meus livros, eu, com aquele entusiasmo de um médico recém-formado, abordei o Dr. Luiz da Rocha Lima e indaguei: Dr. Rocha Lima, ele era químico industrial, o senhor não acha que eu deveria conversar o que eu estou aprendendo aqui e revelar para os meus colegas? E ele indagou: por que você tem essa tua intenção? Dr. Rocha Lima, trabalham dia e noite, estudam até a exaustão, transmitem tudo que sabem aos mais jovens, ainda encontram tempo para cuidar da família e não acreditam em nada. E eu tenho a impressão de que quando eles se aproximam dos doentes já começam a melhorar. Evidentemente, por quê? Porque estão acompanhados por outros médicos. O senhor não acha que eu deveria tocar nos assuntos que eu tenho aprendido aqui dentro no Lar de Frei Luiz com eles? Resposta do Dr. Luiz da Rocha Lima: não mexa com nenhum deles, porque eles estão na sua frente. Dr. Rocha Lima, como estão na minha frente? Não necessitam de religiões e nem de orações, porque a vida de cada um já é uma prece contínua. Baixei minha cabeça, me afastei e nunca mais toquei no assunto. Então todos eles estão assistidos, aceitem, acreditem ou não aceitem ou não acreditem. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Mas é porque são os atos. É mais importante a conduta do que a crença. Ações. Exatamente. Ô Paulo, amigo ouvinte, você que está nos acompanhando aí pela internet ou aqui pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM,
pode se comunicar conosco. Passe um fax, passe um e-mail, ou então telefone 3386-1400 para fazer perguntas, conversar com o nosso convidado, Dr. Paulo César Frutuoso. Paulo, você abre este seu terceiro livro, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico. Deixa eu mostrar aqui para as pessoas que estão pela internet. Pois é, então você abre esse livro, você fala sobre conquistas espirituais. E você dividiu essa linha de trabalho, digamos assim, a grande abertura do seu livro, você dividiu a conquista espiritual do Oriente e depois do Ocidente. Por que você começou com isso e quais são os encaminhamentos que isso é interessante você fazer? Bem, ou você considerou importante? Primeiro, eu gostaria de agradecer a gentileza e a honra que você me prestou em ter escrito o prefácio desse livro. É uma honra para nós. Paulo, imagina, foi uma honra para mim, foi uma honra para mim. Olha, eu fui levado a isso pela fase em que o planeta Terra está passando e que está preocupando a todos nós. Se esses perturbadores da paz mundial que estão causando todo esse reboliço, todas essas tragédias, soubessem o que nós sabemos, estariam fazendo o que estão fazendo. Se eles soubessem o que os aguardam diante de tanta crueldade, de tanta maldade, de tanto extermínio dos semelhantes e da própria natureza, se eles soubessem o que os aguarda do outro plano de existência, estariam fazendo o que estão fazendo? Não. Então, tudo que está acontecendo de errado no mundo é fruto da ignorância. Se soubessem as verdades que conhecemos, isso não estaria acontecendo. Muito bem, então eu fico pensando que temos um Cristo planetário, essa certeza é absoluta, que vem tomando conta do planeta Terra há 4 bilhões e 500 milhões de anos. Pergunta 621 de O Livro dos Espíritos, não é, ouvinte? Muito bem. Mais cedo ou mais tarde, isso é fatal. Todas as verdades que foram trazidas pelo kardecismo, espiritismo cristão, permearão todo o planeta. Permearão a Coreia do Norte, permearão a Rússia, permearão os países islâmicos. E eu fico pensando e coloco isso nesse primeiro capítulo, a conquista espiritual do Oriente. O que acontecerá com esses pioneiros que levarão essas verdades a esses países? Essas verdades que, por exemplo, a mulher está no mesmo patamar perante o Criador que nós homens, que os espíritos, para evoluírem, necessitam de experiências, sejam em corpos masculinos e em corpos femininos, em países onde a mulher é considerada um ser inferior, considerada no nível dos animais, em países onde as crianças são impedidas de estudar. O que acontecerão com os pioneiros que levarão essas verdades a esses países? Serão trucidados, serão decapitados, serão queimados, serão torturados. Tudo de pior que nós possamos imaginar acontecerá com esses pioneiros. Mas quando nós retrocedemos na história da humanidade, nós já vimos isso acontecer antes. Com quem? Com os primeiros cristãos que, por pregarem o que pregaram, as verdades trazidas por Jesus à Terra, sofreram tudo isso que eu estou acabando de relatar. Foram crucificados, foram decapitados, foram torturados, foram queimados. E o cristianismo está aí. Se tornou a maior religião no planeta Terra. Então, mais cedo ou mais tarde, essas verdades permearão não somente os países do Oriente, mas também os países do Ocidente. A reencarnação fazia parte do catolicismo, foi tirada no encontro de Constantinopla, no concílio de Constantinopla, por quê? Por uma decisão política. Um capricho, né? Um capricho, porque Teodora tinha medo de reencarnar na figura de uma criada sua. Então influenciou firmemente o Papa na ocasião e simplesmente a reencarnação foi retirada do catolicismo.
Como se isso tivesse resolvido alguma coisa que guarda categoria de lei no universo, porque é de Deus, né? Uma decisão política. Nós vimos o que aconteceu quando o Papa veio ao Brasil. Ele arrastou atrás de si milhões, 3, 4 milhões só no Rio de Janeiro. Imaginem se essas verdades que a Igreja Católica sabe que existe, fizesse constar da face exotérica do catolicismo, que fosse ensinado francamente àqueles que os seguem, e não ensinado somente através da face esotérica com S da religião católica. Vocês vejam o progresso, o salto quântico que nós daríamos se a reencarnação, que é uma verdade, comprovada inclusive cientificamente, fosse aceita pelos povos. Amanhã, então, se eu sou palestino, eu não posso reencarnar amanhã como judeu? Se eu sou um judeu, eu não posso reencarnar como palestino? Até muito provavelmente, hein? Se eu sou um branco, eu não posso reencarnar como um negro? Se eu sou um negro, eu não posso reencarnar como um branco ou um amarelo? Então, todas as guerras perdem imediatamente a razão de existir. Os motivos todos se anulam. Não há como você dar insistência a tudo que leva ao sofrimento da humanidade diante da lei da reencarnação. Quer dizer, então com isso, essa que é a grande conquista espiritual, tanto do Oriente quanto do Ocidente, ou seja, para todo um planeta irmanado, que terá então atingido uma conquista do espírito. Muito bem. Do mundo do espírito. Nós estávamos conversando antes do programa sobre uma pergunta pesada que nos foi feita numa das nossas palestras. Dr. Paulo César, concordamos com o senhor, uma pessoa erudita, mas a Índia aceita a reencarnação. E a situação do povo indiano não é muito diferente da nossa. Também sofrem horrores e acreditam na reencarnação. O senhor não acha que aí tem alguma incoerência? E aí você está sempre inspirada, acompanhada, nunca está sozinho. E eu indaguei àquele que me questionou uma pergunta importante. Os indianos vacinam as suas crianças contra a paralisia infantil, contra sarampo, contra catapora, contra tudo? Sim, vacinam. Por que eles vacinam? Porque a ciência provou a existência de micro-organismos causadores de todas essas doenças. E quem que provou a existência desses micro-organismos? Foi a ciência, mas nós não os temos vendo. Mas eles estão aqui, estão em cima de nós, estão no ar que nós respiramos, são nos alimentos que nós ingerimos. Então a ciência teve uma atuação decisiva no controle dessas doenças que são, assim, controladas pela vacinação em massa das crianças. Concorda comigo? Concordo. E quando a ciência também comprovar cientificamente que a reencarnação é uma verdade, não haverá como nós fugirmos. Da mesma maneira que nós vacinamos os nossos filhos, nós vamos ter cuidado com o que fazemos com aqueles que ainda consideramos como inferiores. Por que é que eu vou ofender alguém que tem uma religião diferente da minha, se amanhã eu posso renascer numa família que adote aquela religião? Por que eu vou deixar, caso eu tenha um posto de comando em um país bem desenvolvido, por que eu deixarei de ajudar um país que ainda luta com epidemias como o ébola? Se amanhã eu poderia reencarnar naquele país onde nós estamos vendo o que acontece em termos de tragédias causadas por doenças. Então nós temos que nos ajudar uns aos outros, porque somos uma família chamada humanidade. Enquanto houver um ser humano infeliz, a humanidade não será feliz. Ô Paulo, aí também nessa observação desse nosso irmão que o abordou nessa oportunidade, nós temos também uma questão muito interessante que brota desse raciocínio. Uma coisa é você acreditar, outra coisa é você ter coerência entre o seu pensamento e a sua ação. Então, nossos irmãos lá da Índia, eles acreditam na reencarnação, mas nem todos, como nós também, nem todos agimos rigorosamente na sintonia profunda, absoluta daquilo em que nós já acreditamos. Na verdade, senão nós já não estaríamos mais com algumas dificuldades. Uma das bases do kardecismo é a crença racional.
todas as religiões são importantes. Eu as respeito todas, porque pregam o bem. O que sempre me torturou foi a minha curiosidade científica. Eu sou um torturado pela curiosidade científica. Então as ciências, elas, ou as religiões, elas me levam até o momento da morte. Mas a minha curiosidade científica está exigindo que eu saiba mais. Morri. E agora? E vai acontecer o que comigo? Onde é que eu vou viver? Quem é que vai me sustentar? Se eu vou precisar de alguma roupa, se eu vou precisar de algum alimento, se as crianças vão continuar crescendo, se os idosos vão rejuvenescer, se os cegos vão voltar a enxergar, se os paralíticos vão voltar a andar, se os deficientes físicos vão recuperar os seus movimentos. As religiões não me dão essas informações. Eu só sei que vou continuar vivendo, que eu sou eterno. Mas eu quero mais informações, eu quero detalhes, eu quero uma crença racional. A ciência, por sua vez, também não me dá as informações que eu quero. A ciência confessa que só conhece o que acontece em 4% do universo. 96% não conhece e chama o que ela não conhece de energia escura e massa escura. Muito bem. E ainda nos dizem da existência de múltiplos universos que se interpenetram com o nosso, que não conhecem quais são as leis físicas, químicas e biológicas desses outros universos. Bom, qual é o lenitivo que eu tenho? Qual é o consolo que eu tenho torturado por uma curiosidade científica e diante de tantas indagações? O meu consolo é eu ter a absoluta certeza que eu sou eterno. Então eu tenho a eternidade para aprender tudo isso que eu tenho ânsia em saber. Mas o que o Espiritismo me ensinou? Olha, você vai aprender tudo. Tudo que você estudou, você não esqueceu. Está guardado no subconsciente do teu espírito. A pressa que você tem que ter é de se melhorar. É de melhorar a tua conduta. De ter uma reforma íntima que torne o teu espírito melhor do que você é. Em relação ao teu aprendizado, não se preocupe, que você vai aprender tudo que você quiser. Então, o que nós estamos precisando é de uma fé raciocinada, de uma fé racional. E nós estamos tendo essas indagações dos nossos filhos, que clicam um botão da internet no seu quarto e tem toda a história da humanidade, toda a filosofia, toda a ciência, toda a arte. Estão nos indagando. Papai, quem somos? De onde viemos? Para onde estamos indo? E nós estamos vendo aí as demonstrações. Cliquem na internet, os senhores verão quantas crianças já nascem com o virtuosismo da música. Pianistas com 6, 7, 8, 9 anos. Executando verdadeiras sinfonias que os músicos levam 40 anos estudando. Onde aprenderam tudo isso? E mesmo meninos, né, de tenra idade. Existe um menino, acho que é Kajai Puri, com 3 anos, ele é lá da Índia, com 3 anos ele estava lá junto ao Bill Gates. Com 3 anos ele sabia coisas. Muito bem, sabia e aprendeu onde? Exatamente. Com 3 anos de idade. Exatamente. Então nós somos, o que salta aos meus olhos, uma frase que eu sempre uso para meus alunos de medicina, devem ter algum me escutando, salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz, puxa a minha orelha. Eu não posso deixar de perceber que isso não pode ter sido aprendido numa existência de 3, 4, 5 anos. Então onde que se aprendeu? Em vidas passadas. Uma das coisas que eu sempre coloco nas minhas palestras em relação ao médico Jesus, é que eu, não acreditando em milagres, não posso acreditar que alguém tenha cuspido na terra, confeccionado um cataplasma, aplicado no olho de um cego de nascença e ele tenha voltado a enxergar. Nádia, a evolução biológica do olho humano acontece há 550 milhões de anos. Muito bem. Na nossa cavidade bucal existem, no mínimo, 10 tipos diferentes de micro-organismos. Então, como é possível, sabendo dessas verdades, que eu aceite que alguém cuspa na terra, faça um cataplasma, aplique sobre a vista de um cego de nascença e ele volte a enxergar? Como que o médico... Só com isso, né? Como o médico pode acreditar numa situação dessa?
a não ser que hajam leis físicas, químicas e biológicas que nós ainda não tenhamos alcançado. O que eu estou vendo dentro dos 40 anos que eu participo dos trabalhos mediúnicos do lado de Frei Luiz, principalmente os trabalhos de materialização, é que existem explicações científicas que trazem elucidações sobre esses fatos que realmente aconteceram. Eu sei que aconteceram. O que eu busco é como médico eu quero saber. É a razão. Amigo ouvinte, nós estamos indo para o nosso breve intervalo, você já o conhece, ele é breve mesmo. E você, por favor, continue conosco para continuar conversando com o nosso convidado de hoje, Dr. Paulo César Frutuoso, falando aqui sobre as suas reflexões espiritualistas e científicas dele como médico. Até já! Continue participando. Está no ar. Novos rumos. Voltamos a apresentar Novos rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Nádia do Couto Vale. Alô, amigo ouvinte, estamos de volta do nosso breve intervalo. O programa é Novos Rumos, você sabe, aqui pela Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. E hoje recebendo mais uma vez o Dr. Paulo César Frutuoso, cirurgião oncológico, que está conversando conosco sobre as reflexões que ele nos traz agora no seu terceiro livro, e intitulado assim mesmo, Reflexões Espiritualistas e Científicas de um Médico. E nós já recebemos aqui a participação dos nossos ouvintes e você pode conversar com o Dr. Paulo César Frutuoso. Como fizeram, por exemplo, a Luciane e o Helder, aí de Brás de Pina, um abraço para vocês. Eles dizem: Paulo, estamos na escuta e gostando muito do programa e do tema. Abraços a todos. Nós agradecemos e retribuímos, não é isso, Paulo? Claro. E o Gerson da Barra da Tijuca. Abraço para você também, Gerson. Doutor Paulo, o senhor sofre discriminação por parte da classe médica pelas suas convicções religiosas? O tema psiquiatria e espiritualidade cresce a passos largos a cada ano que se realiza o Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Abraços a todos, agradecemos e retribuímos. Paulo, você sofre discriminação? Não, nunca senti e tenho explicações para isso. Eu tenho uma formação médica profissional e procurei me cercar de toda a titulagem necessária para o exercício da minha profissão de cirurgião. Então eu sou titulado do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, eu sou mestre em cirurgia gastroenterológica, eu tenho 4 especialidades cirúrgicas: cirurgia geral, oncológica, videolaparoscópica, mastologia. Eu tenho curso de aperfeiçoamento no exterior, como na França, dou aula em 2 universidades, dou aula na UERJ, dou aula na Escola de Medicina César Marques. Então, se alguém chega com todo esse perfil científico e fala sobre espiritualidade associada à ciência, os próprios médicos dão alguma atenção. Claro. Principalmente se são presenteados pelos seus pacientes com um livro chamado A Face Oculta da Medicina. Eu recebi um e-mail de um colega médico lá de Minas Gerais, que dizia o seguinte: Dr. Paulo César, eu sou seu colega pediatra aposentado. Por não concordar com a forma como somos tratados pelos serviços públicos e pelos convênios, abandonei a profissão. Após ler seu livro A Face Oculta da Medicina, reassumi minha condição de pediatra e trabalho numa instituição filantrópica gratuitamente. Quantas crianças estão sendo beneficiadas pelo trabalho desse médico que tinha abandonado a profissão? Isso dá ou não dá, assim, estímulo a você a continuar nesse trabalho? O que aconteceu foi que esse primeiro livro rompeu as fronteiras do Frei Luiz, da cidade do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, do Brasil, e chegou na Europa. Os doentes estão lendo o livro e estão presenteando seus colegas. Exatamente. E eu estou sendo contactado por colegas que nunca vi, que nunca ouvi falar, me param nos hospitais, me param no meio da rua e curiosamente me diz o seguinte: olha, eu quero te parabenizar pelo seu livro, é muito bom, fácil de ler e de entender.
mas eu quero te parabenizar também pela sua coragem. Mas eles vêm com o coração aberto e eu fico imensamente feliz de ver a classe médica aceitar com boa vontade. E a principal razão é que o que eu apresento com embasamento científico. Exatamente. Mas, Paulo, vamos então, você tem o seu embasamento científico, indubitavelmente, mas você tem também uma relação com os amigos espirituais que você não tem nenhum pejo de divulgar, não é isso? Você escreve sobre isso e nesse seu terceiro livro você tem uma página muito emocionante a respeito da gratidão de João Pedro. Você podia partilhar conosco, com os ouvintes, sobre essa sua experiência? O Lar de Frei Luís, eu participo dos trabalhos na Sala 1, onde são levados os enfermos mais graves que acorrem ao Lar de Frei Luís. Muito bem, e ali, ao longo desses 40 anos, eu passei a conviver com amigos do plano espiritual que eu posso chamá-los de... Um deles chama-se Pierre, outro Frederic von Stein, Kramer, Yonakaya, um japonês com especialidade da anestesiologia. Todos espíritos. Mas há um líder deles chamado João Pedro. Qual médico não gostaria de conversar com algum colega que já tenha passado para o outro plano de existência e se apresente junto a esse médico encarnado, materializado pela ciência da ectoplasmia? Isso aconteceu comigo ao longo de quase 40 anos. Se me perguntarem por quê, não sei. Porque tem milhões de médicos no mundo, milhões de médicos passaram pelo mundo, e se perguntarem por que isso aconteceu comigo, eu simplesmente digo, não sei. Mas se aconteceu, deve haver alguma razão. Muito bem. Os médicos que se manifestam no Lar de Frei Luís são liderados por um médico chamado João Pedro, que se materializou muitas vezes nas nossas reuniões de materializações, enquanto o nosso médium Gilberto Arruda estava encarnado. E há muitos anos ele não se materializava. Mas em outubro de 2014, depois da nossa jornada em Portugal, ele se materializou. E ele traz sempre muita alegria ao ambiente, porque vem espolcando luz, ele passa a mão na nossa cabeça, ele agita aqueles instrumentos luminosos que eles trazem para tratar os pacientes com radiações eletromagnéticas desconhecidas da nossa ciência. É uma coisa indescritível. Nesse dia ele se materializou, saiu da cabine materializado, cruzou por entre os leitos onde estavam os enfermos, sem parar em nenhum, e veio até a mim. Eu, como muito tempo não o via, até inadvertidamente me levantei do assento em que eu me encontrava, emocionado, e falei, doutor João Pedro, que felicidade vê-lo aqui. E ele me disse a seguinte frase: Paulo César, muito obrigado pelo que você tem feito em prol da verdade. Deixo um abraço para o seu pai. Deu meia volta, entrou dentro da cabine mediúnica e se desmaterializou. Só se materializou para trazer essa mensagem. Não é a mim que o João Pedro tem que agradecer. O João Pedro tem que agradecer a Frei Luís, tem que agradecer a Luiz da Rocha Lima, tem que agradecer a essas pessoas como você, Nádia, que dedicam a vida a levar essas verdades para o nosso povo, fazendo transmitir essas verdades não somente no Brasil, mas na França, na Suíça, que eu sei que o seu trabalho é maravilhoso. Então, isso tudo me dá força, me dá coragem, e eu não tenho a mínima preocupação sobre aquilo que pensarão de mim, porque essas verdades estão absolutamente magnetizadas no meu íntimo. Eu não tenho mais como retornar. Eu só posso seguir em frente. Eu estou, assim, esmagado com as minhas convicções. E essas convicções que eu adquiri pela filosofia, mas principalmente pelas minhas convicções científicas, elas são inabaláveis. Não dá para retornar mais desse caminho. Perfeito. Marisa do Lins, abraço para você, Marisa. Doutor Paulo, diz a nossa Marisa, gostaria que o senhor explicasse sobre 2 tipos de operações espirituais. Sou médium de uma casa onde se fazem operações espirituais apenas impondo as mãos. E no Leon Denis eu vi sangue na roupa das pessoas. Por que disto? Abraços. Agradecemos e retribuímos, Marisa.
ela está se referindo às chamadas cirurgias hiperfísicas. Por que tem esse nome, cirurgias hiperfísicas? Porque elas vão além dos limites físicos que delimitam o nosso corpo físico. Eu cansei de ver isso acontecer no Lar de Frei Luís. Muito bem. Então, que perguntas me fazem? Eu vou me colocar agora como indagador e responder dentro do possível. Muito bem. O que é uma cirurgia hiperfísica? É aquela que ultrapassa os limites físicos do corpo humano. Quem realiza essas cirurgias? Não somos nós não sabemos. Não é o médium Gilberto Arruda que realizava, porque ele era um mecânico de automóveis. Quem então realiza? Médicos dos outros planos de existência. Muito bem. E por que não conseguimos nós, médicos da Terra, realizar esses procedimentos? Porque a nossa inteligência não alcança as particularidades desses procedimentos. Muito bem, então, quando se impõe só as mãos e não vemos acontecer nada, o que aconteceu? Segundo as informações dos meus amigos do outro plano, dos meus colegas, eles sabem como desintegrar molecularmente placas de ateroma, tumores, corpos estranhos, parasitas, sabem como fazer isso, desde que seja permitido de acordo com a lei kármica que todos nós temos que respeitar. Muito bem, essas perguntas todas eu fiz aos meus colegas materializados, incorporados ou superincorporados. Se eles sabem como simplesmente desintegrar placas de ateroma, tumores, substituir trechos defeituosos do nosso corpo humano, por que eles deixam que ocorra um sangramento e, no meu caso especial, até que sejam removidas peças cirúrgicas com autorização de serem examinados por patologistas da Terra? Por que então eles deixam aparecer o sangue na roupa dos doentes? Resposta pura e simples dos médicos espirituais: para que aumente a fé do paciente e também a vossa. Para que aumente a fé do doente e também do médico como eu, que estou ao lado vendo aquilo acontecer. Nós somos testemunhas, não temos inteligência para compreender como realizam. Utilizam quantidades formidáveis de energia. Essas energias estão dentro de cada um de nós e, felizmente, nós não sabemos como manipulá-las com a força do nosso pensamento. Porque no grau de evolução em que nós nos encontramos, se nós soubéssemos como manipular a quantidade de energia existente dentro de um corpo humano, fale sobre isso, Paulo, fale sobre isso. Que equivale a energia existente num corpo humano igual ao meu, 85 quilos, entre 85 e 90 quilos, seria suficiente para a construção de, vou falar bem pausadamente, mais de 144 mil bombas atômicas semelhantes a que foram lançadas na cidade de Hiroshima. 60 gramas do meu corpo, tem energia suficiente para produzir mais de 100 bombas atômicas iguais às que foram lançadas na cidade de Hiroshima. Então era assim, provavelmente, que Jesus conseguia acalmar o vento, conseguia acalmar o mar, e ainda nos dizem que aqueles que nos deixou a informação de que aqueles que acreditassem nas suas palavras fariam obras que ele fez e outras maiores ainda. Que nós todos somos deuses. Não são palavras minhas. São palavras dele, o governador planetário da Terra. Diante do que eu vi e me senti na obrigação de colocar nesses livros, eu não posso deixar de acreditar que isso tudo seja verdade. O que falta é nós termos merecimento, evolução moral, responsabilidade, para que saibamos como manipular essas incomensuráveis energias que estão à nossa disposição. Tudo que existe no universo é energia. E aquele capítulo que nós escrevemos que você gostou, das civilizações que a própria ciência aceita que existam, tanto sabem que existam que as dividem em grupos. Civilizações do tipo 1, aquelas que sabem utilizar toda a energia existente no planeta, no nosso caso, dos vulcões, dos ventos, das marés, a energia dos terremotos. Civilizações do tipo 2, aquelas que sabem aproveitar toda a energia proveniente da estrela mais próxima, no nosso caso o Sol. Civilizações do tipo 3, capazes de aproveitar inteligentemente toda a energia de uma galáxia.
no nosso caso 200 bilhões de estrelas, e ainda chegam ao assinte de acreditar na existência de civilizações do tipo 4, capazes de manipular inteligentemente a energia escura que permeia todo o universo. Ou seja, qual é a solução, mais uma vez, que eu vejo para a humanidade? A aproximação das religiões com a ciência. É isso que está faltando, que são os dois vertentes que conduzem a nossa humanidade. Que é o que está na doutrina espírita, Kardec, a aliança da razão e da fé, não é isso? A Lívia escreveu para nós e o Pedro Luiz também. O Pedro Luiz de Valqueire, um abraço para você, Pedro Luiz. Ele diz: estou na escuta e adorando o programa. A entrevista com o Dr. Paulo César está me fortalecendo muito com as suas experiências. Então, abraços a todos, agradecemos e retribuímos, não é, Paulo? A Lívia nos passou aqui um e-mail, secretaria@radioriodejaneiro.am.br. Você pode se comunicar conosco assim. A Lívia pergunta: Dr. Paulo, gostaria de saber qual foi a sua maior conquista espiritual. Olha, eu sou um mal-aventurado, porque eu precisei ver para crer. Então não consegui acreditar porque um sacerdote me dizia que era assim. Não consegui acreditar porque pessoas que eu tanto amo, como o pai e como a mãe, me disseram que era assim. Eu só consegui acreditar depois que eu vi, não por ser vidente, mas pela participação de reuniões em que as materializações de espíritos aconteciam e com o contato que eu tive com um homem extraordinário, o maior homem que eu conheci na minha vida, chamado Luiz da Rocha Lima. Então, a maior experiência que eu tive foi a visualização de entidades espirituais materializadas pela ectoplasmia. Então, eu acredito que existem os espíritos, porque aqueles seres materializados, principalmente médicos, que se corporificaram no Frei Luiz, ontem tiveram um corpo igual ao meu. E pelo fato de terem passado pelo fenômeno da morte, não deixaram de existir. Muito pelo contrário, estão mais vivos do que eu, trabalhando mais que eu, estudando mais que eu, se sentindo cada vez mais felizes à medida que vai aumentando o seu conhecimento, porque quanto mais conhecimento você tem, melhor você pratica o bem. E melhor você pode colaborar com o Criador no equilíbrio dos seus, no plural, universos. Muito bem. Então, essa é a sua maior conquista espiritual, respondendo aqui a Lívia. A crença racional. Racional, ok. Então tá, um abraço para você, Lívia. Ô Paulo, nós temos aí no livro muitos, sabe, ouvinte, o livro é muito rico, tem muitos capítulos muito interessantes. E você, Paulo, nos fala, por exemplo, em um desses capítulos, você fala em fixação mental. Há outros capítulos em que você fala sobre a xenoglossia. Sabe o que é xenoglossia, amigo espiritual, amigo ouvinte? É um fenômeno, naturalmente, que nós estudamos com Kardec, em O Livro dos Médiuns, etc. E o Paulo César trata disso em um capítulo, aqui no seu livro, o terceiro livro. Como é que é essa história aí do seu capítulo? Olha, sobre a xenoglossia? O nome do capítulo é Uma Lição pela Xenoglossia. Isso. Xenoglossia, ou seja, o espírito, seja ele incorporado, super incorporado no seu médium, ou também chamado encarnação no médium, ou materializado, fala fluentemente línguas desconhecidas pelo médium. E inclusive línguas mortas, como aramaico, latim. Exatamente. Muito bem. E numa das nossas reuniões, eu tinha levado uma paciente minha com câncer de mama com metástases ósseas múltiplas. É um caso que a medicina não tem mais como atuar. Vamos tratar, mas não há como curar. Muito bem. E essa paciente foi levada por mim a uma reunião de materializações e estava deitada no leito ao lado da minha cadeira. Quem veio para tratá-la nesse dia foi o Dr. João Pedro materializado. E ao lado do leito onde eu me encontrava, João Pedro começou a conversar com uma outra entidade não materializada, mas que mais se manifestava pelo fenômeno da voz direta. Como aconteceu com Jesus e a pomba branca. Sim. Muito bem. Só que eles estavam conversando entre si no inglês fluente,
Como aquilo era possível se o médium mal falava português? Era tão rápido o inglês em que eles estavam trocando suas ideias que eu não conseguia acompanhar. Eu estava vendo ao mesmo tempo a materialização, a bioluminescência, estava vendo a voz direta e estava vendo a xenoglosia, tudo ao mesmo tempo. Mas uma palavra eles repetiam insistentemente e eu não entendia por quê. Wonderful, wonderful, wonderful. O que poderia haver de tão maravilhoso com uma paciente com câncer de mama, com metástase em todo o esqueleto? Em fase final de vida, de encarnação, o que poderia haver de tão maravilhoso? Mas eu nunca me dirigi à entidade materializada, sempre aguardei que ela se dirigisse a mim. E quando ela se dirigia, o difícil era conseguir controlar a curiosidade científica. Aguardei numa outra reunião e perguntei ao Frederic von Stein o motivo de... Frederic von Stein, amigo ouvinte, é um médico espiritual. Sim, um alemão, cirurgião do exército nazista, conquistado pelo amor de Frei Luís e que, até hoje, ele se dedica plenamente ao atendimento dos enfermos que nos procuram. E aí eu indaguei, Você perguntou ao doutor Frederic. Frederic, o que havia de tão maravilhoso com aquela paciente que João Pedro não parava de elogiar e a entidade que o acompanhava através da voz direta também? Resposta de Frederic. Paulo César, eles estavam elogiando a forma como aquela paciente estava aceitando a sua prova através da doença. Ela não estava blasfemando contra Deus, ela não estava acusando os médicos, ela não estava rejeitando ou recusando as terapias terrenas que vocês estavam oferecendo. Ela estava resignada, tranquila, orando, pedindo forças ao alto, e aquele comportamento estava trazendo um grande benefício ao seu espírito. Era isso que eles tanto elogiavam naquela paciente. Isso. Vejam a lição, hein? Exatamente. E o nome do capítulo, uma lição pela xenoglosia. Isso. Ô Paulo, nós estamos quase terminamos, mas nós estamos recebendo aqui uma participação do nosso ouvinte. Não assinou, nem posso dizer aqui, Dark One Corn. Bom, querida Nádia e Dr. Paulo César, boa tarde. Obrigada, hein, você que está nos escrevendo. Vocês também acreditam que todo esse sofrimento pelo qual a humanidade passa está relacionado com a maneira com que tratamos os animais, principalmente aqueles que vão para os matadouros todos os dias? Isso é uma pergunta. Se você quer responder agora, rapidamente, nós estamos quase terminando. A compaixão tem pouco valor se permanece uma ideia. Ela deve tornar-se nossa atitude em relação aos outros, refletida em todos os nossos pensamentos e ações. Se podemos viver felizes e saudáveis sem machucar ninguém, por que não? A dor não sairá do mundo nem do homem enquanto houver ignorância no Estatuto Universal da Criação. Beijos vegetarianos em todos, o programa está ótimo. Beijos vegetarianos para você também. Absolutamente de acordo. Totalmente de acordo. Eu não consigo mais ingerir a carne, com exceção ainda da carne de peixe. Eu indaguei, doutor Rachalima, nós não podemos comer carne para irmos a uma reunião de materializações, porque nós ingerimos os fluidos de sofrimento do animal abatido. Mas por que nos é permitido a carne de peixe? Ele não também sofre? Ele não tem fluidos? Resposta do Luiz da Rocha Lima. Sim, mas em forma bem menos acentuada do que o boi, do que o porco e do que a ave. Porque o peixe tem perispírito coletivo que envolve todo o cardume. Quando você retira uma unidade, o sofrimento daquela unidade é muito menor. E ainda existem compostos fosforados na carne de peixe que de alguma forma é utilizado pelas entidades espirituais, porque nós também exalamos ectoplasma durante essas reuniões, na bioluminescência que são utilizados pelos espíritos. Muito bem, a pergunta dele está perfeita. Lá em Portugal tinha uma veterinária conosco, doutora Hervênia Prada, nossa companheira de São Paulo. Ela fez uma palestra fantástica e mostrou a dilatação das pupilas dos bois no momento em que eles estavam caminhando para o abate. Eles estavam vendo o que acontecia com seus companheiros à frente. E eles estavam já
Meu Deus do céu, como explicar isso? São nossos irmãos menores. Por que Jesus reencarnou ao lado de um jumento, ao lado de um boi, exatamente, num estábulo? E toda a simbologia que cerca essa cena grandiosa do Evangelho. Lamentavelmente, nós estamos encerrando. Eu só quero aqui deixar um depoimento a esse propósito. Eu fui, certa vez, lá a Santa Maria, o Rio Grande do Sul, fazer algumas palestras e tudo. E lá eles me contaram que quando eles sacrificam um boi num local específico, não é porque eles levam para facilitar depois a limpeza e tudo, quando os outros que estavam no pasto voltam no final do dia, eles todos se colocam ali e choram. E já está tudo lavado, eles não viram, mas de alguma forma eles captam isso pela alma grupo. Dia virá em que o estábulo será tão sagrado quanto o lar. O lar. Amigo ouvinte, por falar em amigos, pois é, acabou, é bom, mas acabou, mas ele volta, né, Paulo? Sim. Ele volta alguma vez proximamente para conversar conosco sobre essas questões fascinantes do espiritismo ligado à ciência e as experiências que o nosso irmão tem acumulado ao longo de 40 anos lá no serviço de mediunidade e materialização no nosso querido lar de Frei Luís. Paulo César Frutuoso, cirurgião oncológico, muito obrigada mais uma vez por estar aqui conosco no Novos Rumos, tratando desses temas tão fascinantes para todos nós. Eu agradeço a gentileza do convite e agradeço a todos os ouvintes que nos prestigiaram com a sua assistência e com as suas preces. Muito obrigado. Isso. Obrigada, Paulo. A você, amigo ouvinte, também muito obrigada por ter estado conosco, ter nos ajudado a construir mais esta edição do seu programa Novos Rumos de informação, cultura e prestação de serviços. Tenha uma linda quinzena, um grande abraço para você, fique com Deus, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.